Você já se perguntou por que alguns vídeos viralizam e outros parecem sumir no YouTube? Não importa o quanto você se esforce, às vezes as visualizações simplesmente não vêm. Você se esforçou, fez aquele vídeo, achou que aquele vídeo está muito legal e quando você vai ver as visualizações, você diz, caramba, mecas de pitibiriba! Mecas de pitibiriba. O vídeo está lá embaixo, Não atingiu nem o mínimo necessário dos últimos 10 vídeos. Ele é o 10º vídeo, é o último colocado. Você esperava que aquele vídeo fosse bombar. Você fez aquilo com o máximo do seu esforço, com o máximo do teu para você fazer um vídeo legal que ajudasse as pessoas e o vídeo está lá embaixo. Vou te explicar isso hoje. Vou te mostrar 15 segredos que o algoritmo do YouTube ama e que podem transformar o seu canal pequeno em um sucesso. Se você sente que seu canal está estagnado, sem crescer e sem alcançar novas pessoas, pode ser que o algoritmo do YouTube não esteja te favorecendo. Mas será que você está usando as estratégias certas para chamar a atenção do público e do próprio YouTube? Hoje vamos simplificar tudo. Vou te explicar detalhadamente como funciona o algoritmo e como você pode fazer ele trabalhar a seu favor, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Fica comigo até o final, que no final eu vou te trazer aqui uma surpresa muito legal. No final do vídeo eu vou te mostrar uma surpresa aqui muito boa. Meu nome é Lécio e sempre trago aqui assuntos ligados ao YouTube. Então vem comigo. O que é o algoritmo do YouTube e como ele funciona? O algoritmo é como um robô super inteligente que decide quais vídeos aparecem para cada pessoa. Ele analisa o que cada indivíduo gosta de assistir e recomenda vídeos parecidos. Se seu vídeo for interessante, prender a atenção das pessoas e tiver um bom desempenho, o algoritmo vai te dar uma forcinha, mostrando seu conteúdo para mais pessoas. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Sabe quando você assiste um vídeo sobre como fazer brigadeiro? E de repente aparecem vários vídeos de receita no seu feed. Isso acontece porque o algoritmo percebeu que você é fã de brigadeiro e interessou por esse assunto e quer te mostrar mais brigadeiro, mais. Então você vai ficar cheio de vídeo de brigadeiro por aí. Número 2, aí vem aquela pergunta: por que meu vídeo não está sendo promovido pelo YouTube? Se o YouTube está mostrando o seu vídeo para as pessoas, mas elas não estão clicando ou assistindo até o final, o algoritmo entende que ele não é tão interessante. Isso diminui suas chances de alcançar mais público. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está vendendo um livro e coloca ele na vitrine da sua livraria. Se as pessoas olham, mas não entram para comprar, o dono da loja pode decidir tirar o vídeo dali e colocar um outro no seu lugar que chame mais atenção. O YouTube faz o mesmo com os vídeos. Número 3. Como usar o YouTube Studio para melhorar seus vídeos? O YouTube Studio é uma ferramenta oficial do YouTube que fornece todas as informações sobre o desempenho dos seus vídeos. Ele funciona como um painel de controle, onde você pode ver quantas pessoas assistiram, por quanto tempo ficaram no vídeo e até em que momento elas desistiram e caíram fora do seu vídeo. Ou seja, se o seu canal fosse uma loja, o YouTube Studio seria com aquelas câmeras de segurança que mostram tudo o que está acontecendo. Quantas pessoas vieram, quantas pessoas ficaram, quantas pessoas saíram sem comprar nada. Ele mostraria tudo detalhadamente. O que analisar no YouTube Studio? Aqui estão os principais números que você deve ficar de olho. Bem, vou entrar aqui no meu canal, vou ver aqui conteúdo e aqui eu vou clicar no último número, no último vídeo. A gente vai abrir esse vídeo aqui, já até faz um tempinho eu tive alguns problemas aí, não coloquei vídeo na quinta e hoje eu estou fazendo sábado para hoje mesmo, quer dizer, eu acho que hoje eu também não vou conseguir colocar para hoje, mas tudo bem, eu coloco amanhã no domingo e peço perdão a vocês que eu falhei na quinta e no sábado. Não pude colocar, a última vez que eu coloquei vídeo foi na quarta-feira. Então vamos lá, vamos ao assunto. Aqui eu
analíticos desse vídeo aqui, né? E aqui eu venho em alcance. Aqui vai me dar o número de impressões. O YouTube imprimiu 773 vezes e teve uma taxa de clique de 6%. Aí eu vou te explicar aqui. Isso mostra, as impressões mostram quantas vezes o seu vídeo apareceu para alguém na tela do YouTube. E se seu vídeo teve muitas impressões, mas poucas pessoas clicaram, o problema pode estar no título ou na miniatura. Aqui no meu teve um clique de 6%, mais ou menos, né? Não é um clique. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, ainda mais à frente um pouco, qual é a taxa ideal de cliques, né, para o seu vídeo, para a sua miniatura. Mais adiante eu vou te explicar detalhadamente isso aqui. Vamos aqui em impressões. Eu tive só 773 impressões. Foi até bom deixar um pouco tempo de fazer vídeo, né? Que eu estava fazendo um vídeo num ritmo em dezembro de fazer vídeo todos os dias. Depois em janeiro diminuí para um dia sim, um dia não, até que eu passei a colocar terça, quinta e sábado. E essa semana eu só coloquei terça e quarta, né? Não pude colocar por problemas particulares, não pude colocar na quinta e nem no hoje sábado, né? Hoje estou fazendo, hoje é dia 1º de fevereiro, cai num sábado, deveria colocar um vídeo hoje, mas eu acho que não vai dar tempo para me colocar ainda hoje, tenho que colocar amanhã. Então foi até bom, porque aí teve um espaço de tempo que eu vi sem colocar vídeo, que o canal foi caindo cada vez mais, né? E o YouTube não imprimiu, minhas impressões ficaram aqui, ó, 773, e ele não está dando muita tela. Vamos ver por que está acontecendo isso. Eu vou explicar isso aqui mais adiante. Vamos dar um exemplo aqui prático. Imagina que você tem um carrinho de sorvete. Se você passa por 1000 pessoas andando com seu carrinho de sorvete, apenas 10 compram. Talvez sua plaquinha lá, chamativa, não esteja bem legal, não esteja bem produzida, né? No YouTube, o título e a miniatura são uma plaquinha dessa de sorvete do seu vídeo. Então, elas são o chamativo do seu vídeo. Você pode estar com excelente conteúdo ali naquela carrocinha de sorvete. Sorvetes sejam maravilhosos, mas você não está fazendo propaganda do seu sorvete. Ninguém está vendo o seu sorvete e ninguém está comprando. Pouca gente está comprando. É isso que acontece com a miniatura, né, dos seus vídeos e o título dos seus vídeos aqui no YouTube. Taxa de clique, CTR. Esse número mostra quantas pessoas clicaram no seu vídeo. Esse número aqui, ó, em cima. Quantas pessoas clicaram nele, depois de vê-lo na tela do YouTube. Um CTR baixo significa que seu título e miniatura não estão chamando a atenção. O CTR alto significa que as pessoas acharão seu vídeo interessante e quiseram clicar. Um exemplo prático que eu vou te dar mais aqui. Se você vê um comercial de hambúrguer na TV e não sente vontade de comer, significa que o anúncio não foi convincente. Eu vendo um comercial de hambúrguer, eu fico com vontade de comer. Se ele foi bem feito, se o comercial foi bem feito, eu sinto. O mesmo acontece com as miniaturas e títulos de vídeos no YouTube. Tem que sentir a vontade de clicar, de ver, aquilo te instigar ao ponto de você clicar. Pô, tive essa curiosidade aqui com esse vídeo, com essa thumbnail, esse título me chamou a atenção. Vou clicar para saber o que é isso. E clica e fica uma coisa quase que irresistível, né? Retenção de público. Esse gráfico mostra por quanto tempo as pessoas assistem o seu vídeo antes de sair. Vou mostrar aqui para vocês meu vídeo. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar, ok? O vídeo não se saiu bem, não tenho nada para esconder aqui de vocês, né? Meu canal é um canal pequeno, eu fui monetizado agora em outubro, nós estamos aqui em 1º de fevereiro, tenho apenas novembro, dezembro, janeiro, 3 meses monetizado, ok? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que meu canal está com uma retenção, principalmente esse último vídeo aqui, super baixa, aqui, 14%, né? Uma retenção de 3,48, com um vídeo de 26 minutos é uma retenção muito baixa. De repente, eu achei que esse vídeo aqui fosse bombar, hein? Muita gente abandona o vídeo nos primeiros segundos. É isso que está acontecendo aqui, ó. Nos 30 segundos iniciais, quase 55% foram embora. Então, o que acontece? O YouTube já entende ali que o teu vídeo não vale muito a pena. Ele já abandona. Isso significa que o vídeo não prendeu a atenção. E o ideal é manter pelo menos 50% do público observando até o final. Então, daqui, o ideal era ter aqui uns 70% no mínimo e aqui manter perto de 50% até o final do vídeo. Você mostra aqui, o YouTube não teve um alcance muito grande desse vídeo por razões óbvias.
óbvias, né? Porque demonstrou não ser um vídeo muito interessante. Então o YouTube não imprimiu mais esses vídeos, né? Dando aqui um exemplo prático em cima do meu próprio vídeo aqui, sem vergonha nenhuma. Não tenho vergonha nenhuma de mostrar isso aqui para vocês, não, entendeu? Espero melhorar daqui cada vez mais. Eu trabalho para melhorar cada vez mais e mostrar para vocês sempre a verdade. Vou te dar uma outra ilustração, né? Apenas essa ficou muito bem ilustrada, mas eu vou te dar como se você estivesse contando uma história para seus amigos. Se todo mundo fosse embora no meio, significa que a tua história não estava meio chata, né? Meio monótona. Ou demorou um pouco para ficar interessante, no caso, né? É mais ou menos isso que aconteceu com o meu vídeo. O pessoal achou que... Peraí que eu vou ali pegar uma água ali, peraí que eu vou pegar um cigarro, aí voltou mais. Aí aconteceu uma coisa dessa, acharam um vídeo monótono, de repente alguma coisa, e foram saindo de fininho. É a mesma coisa, você vai contar uma história para os seus amigos e eles vão debandando, assim, quando você olha, você está quase sozinho. Estou quase falando sozinho. É isso que acontece com determinados vídeos. O engajamento e comentários são muito importantes também. Curtidas e tempo de exibição mostram que seu vídeo realmente conectou com as pessoas. Vídeo com mais engajamento tem mais chances de serem recomendados pelo YouTube. É um conjunto todo, a retenção do seu vídeo, mais o engajamento, né? As perguntas, os comentários das pessoas, isso tudo faz com que o YouTube entenda que seu vídeo é bom e propague para mais pessoas. Como usar essas informações para melhorar os seus próximos vídeos? Agora que você sabe o que olhar no YouTube Studio, aqui estão 3 passos simples para melhorar seus vídeos com base nessas informações. Se seu CTR estiver baixo, melhore a miniatura e o título para chamar mais atenção. E aquela pergunta que todo mundo faz, né? Qual é a boa taxa de CTR no YouTube? Aqui estão os números gerais para você ter uma ideia, né? Vou te mostrar aqui, que meu CTR, nesse caso, nesse vídeo aqui, não foi muito ruim, 6%, né? CTR abaixo de 2% é ruim. Se você tem um CTR, uma taxa de 2% disso aqui, é muito ruim. Isso significa que poucas pessoas estão clicando no seu vídeo, mesmo que o YouTube esteja mostrando para muita gente. O problema pode estar na miniatura, no título ou no tema do vídeo. De repente, ninguém gostou do seu tema, né? Então, tema saturado. Pode ter acontecido com esse vídeo aqui também. O tema dele tá, o Deep Sheet, quando eu coloquei, já estava saturado. Já tinha vários vídeos no YouTube falando sobre ele. Pode ter sido isso também. Pode ser. Mas daqueles que clicaram, saíram logo, acharam então que o vídeo de repente estava monótono, né? Alguma coisa assim. Mas não vem ao caso. E o CTR entre 2% e 5% é a média. A média é essa. Essa é a faixa onde a maioria dos vídeos ficam. Se o seu CTR está aqui, significa que não é ruim, mas também não é muito bom. Entre 2% e 5% é a média geral. Isso significa que pequenos ajustes na miniatura e no título podem ajudar a melhorar o desempenho dessa miniatura entre 2% e 5%. E o CTR entre 5% e 10% é um CTR muito bom. Isso mostra que seu vídeo tem um título e uma miniatura chamativa. Quanto mais alto o CTR, maior a chance do YouTube recomendar seu vídeo para mais pessoas, né? E, por exemplo, eu vou te mostrar aqui no final do vídeo, eu vou te dar para quem ficar até o final, eu vou disponibilizar um assistente ChatGPT que faz títulos magnéticos e um assistente que faz monólogos também, que é onde eu estou me baseando nesse vídeo aqui para fazer esse monólogo com vocês. Então, fique até o final que eu vou disponibilizar isso para vocês aqui, tá? Ainda tem muita coisa ainda, vou falar sobre retenção, fica comigo aí, não vai embora não. CTR acima de 10% é excelente. Se o vídeo está chamando muita atenção. Geralmente, CTRs acima de 10% acontecem em vídeos recém-postados e tendem a diminuir conforme mais pessoas veem o vídeo. Então, se ele está acima de 10%, é um excelente mesmo. Já cheguei aqui a ter CTR com 11%. Quer dizer, o problema meu não está na miniatura, nem no título. O problema, de repente, está no conteúdo, na minha retenção, porque meu CTR, minha miniatura e o título está na faixa de 6%, que é um CTR razoável. Se sua retenção de público estiver baixa, melhorar o começo do vídeo para prender as pessoas
nos primeiros segundos é primordial. Qual é a boa taxa de retenção no YouTube? Menos de 30% é ruim. Se menos de 30% das pessoas assistirem a seu vídeo até o final, significa que não está prendendo a atenção. O problema pode estar no início do vídeo, nesses 30 segundos iniciais aqui, ó, que ele alcançou 45% só, né? 55% debandado, ou também pode ser no meio do vídeo. Se ele ficar monótono, as pessoas também vão saindo ao longo do vídeo. Então aqui presta atenção. Presta atenção o seguinte: entre 30% e 50% é a média. Se a tua retenção ficou entre 30% e 50%, ela está na média. Isso é comum na maioria dos canais. O ideal é sempre buscar melhorar. Pequenas mudanças no ritmo do vídeo pode aumentar essa retenção mais ainda. Agora, se a tua retenção estiver acima de 50%, ela está muito boa. Se metade das pessoas assistem até o fim, o YouTube entende que seu conteúdo é de qualidade. Isso aumenta muito as chances de seu vídeo ser recomendado. Bom, e se o seu vídeo estiver acima de 70%, excelente! Vídeos curtos, de até 5 minutos, costumam ter retenção mais alta. Se um vídeo longo, de 10 minutos ou mais, tem mais de 50% de retenção, já é ótimo também. Quanto mais longo é o vídeo, ele tende a ter uma retenção menor. Então, se você tem um vídeo longo, por exemplo, de 26 minutos, que é o caso desse aqui, e você tem uma retenção aí de 50%, é ótimo, excelente. Como melhorar a retenção do público? Então, existe 4 coisas aqui fundamentais que eu vou falar para você. A escolher um bom tema, né? Ser um vídeo chamativo, ser útil e ser legal de assistir. Como ser um vídeo chamativo? Escolher o tema, você vai escolher um tema que melhor agrade dentro do seu nicho. Você vai escolher de acordo com os seus concorrentes, né? Tema que está sendo mais procurado de acordo com o seu nicho. Vai escolher e vai fazer aquele tema. Escolheu aquele tema, você vai ter a ideia do vídeo. Vai fazer a ideia do vídeo. Tendo a ideia do vídeo, você vai preparar as thumbnails. Se aquela tua ideia do vídeo não der para você fazer uma thumbnail, descarta aquela ideia. Passa para uma outra ideia de um outro tema que você queira escolher. Porque aquela ideia, se você não conseguiu fazer uma thumbnail a respeito daquela ideia que você teve, porque aquela ideia não vai atrair ninguém, não vai conseguir chamar a atenção de ninguém. Então você descarta e passa para uma ideia. Vamos supor, você conseguiu a ideia fazer as 3 thumbnails. Você agora tem direito pelo YouTube fazer o teste A e B das thumbnails, você pode fazer 3 thumbnails. Então você vai fazer 3 thumbnails bem chamativos. Como é que eu faço as thumbnails bem chamativas? Eu sempre coloco no meu canal, do lado direito, uma figura, uma pessoa, e do lado esquerdo eu coloco 3 ou 4 palavras no máximo. O ideal seria 3 palavras que chamem a atenção do assunto do seu vídeo. E o título, você vai colocar o título do seu vídeo. Aqui eu vou disponibilizar no final do vídeo um assistente ChatGPT que faz títulos magnéticos inteiramente grátis para você. É só você ficar até o final do vídeo, que eu vou dar uma senha para você usar, para você pedir nos comentários e disponibilizar para você um assistente do ChatGPT que faz títulos magnéticos. Depois de feito a thumbnail e o título, você vai fazer os 30 segundos iniciais do seu vídeo. O que são esses 30 segundos iniciais do seu vídeo? É uma apresentação do seu vídeo, que vai se tratar o seu vídeo. É um conjunto da thumbnail, do título da thumbnail, do título do seu vídeo e do que vai se tratar o seu vídeo. Você vai fazer um belo resumo ali do que vai ser o seu vídeo dali para frente. Então, essa é a parte chamativa do vídeo. Você escolheu um tema, você fez a parte chamativa e agora você vai fazer o seu conteúdo. Você vai fazer o desenvolvimento do seu vídeo. Como é que você faz esse desenvolvimento do seu vídeo? Esse desenvolvimento do seu vídeo tem que ser útil para que a pessoa o espectador que está vendo o seu vídeo, tenha o seu problema sanado durante aquele vídeo. Tenha o seu problema resolvido durante aquele vídeo. Então você tem que fazer o seu conteúdo de acordo com que você possa resolver aquele problema que fez a pessoa clicar no seu vídeo. Então tem que estar tudo interligado. E o que mais? Tem que ser um vídeo legal de assistir. Um vídeo que não seja monótono, um vídeo que a pessoa não enrole, que vá direto ao ponto, que seja objetivo até o final. E que você saia dali, o espectador saia dali com a sensação que teve o problema dela resolvido com aquele vídeo. Então isso faz com que a sua retenção aumente
cada vez mais durante o vídeo. Como encontrar ideias de vídeos que fazem sucesso? Na pesquisa de palavra-chave do YouTube, veja quais os vídeos estão bombando de acordo com o seu nicho. Se um tema aparece várias vezes, significa que tem muita gente interessada naquele assunto. Então, eu vou te mostrar aqui na barra de pesquisa do YouTube. Vou te dar aqui um exemplo prático para você buscar ideias, né? No caso aqui do meu nicho, mas a ideia fundamental é você vir aqui nesses 3 pontinhos do lado direito superior e clicar aqui, ó, nova janela anônima. E que você vai cair numa janela anônima. Por que eu escolho uma janela anônima? Justamente por causa do algoritmo. O algoritmo aqui não conhece você. Você está entrando numa janela que o algoritmo aqui não sabe quem é você, então ele não sabe os seus gostos. Você entrando num canal que você já está acostumado a fazer pesquisa, ele sabe aquilo que você mais pesquisa. Então ele te indica aquilo que você mais pesquisou nos últimos dias, nas últimas horas. Você entrando numa barra de YouTube anônima, ele não vai saber o que te indicar. Então ele vai te indicar as tendências, aqueles assuntos que estão mais relevantes naquelas última hora, naquele último dia, naquele último minuto. Então você vai vir aqui, vai ser uma pesquisa mais bem feita. Eu, na minha opinião, acho essa pesquisa aqui melhor do que qualquer outro lugar para você pesquisar a palavra-chave. É aqui na barra de pesquisa do YouTube anônima, porque é aqui que as pessoas pesquisam as coisas que elas mais procuram, né? É aqui que aparecem as procuras. Se você colocar aqui, ó, Ready or Not, que é um jogo, ó, Not, vai aparecer, ó, variações do jogo aqui, ó, Ready or Not Gameplay, Ready or Not Meme, Ready or Not Game, Ready or Not Remix, Trailer. Então vai aparecer tudo isso aqui, foram as palavras que foram mais pesquisadas sobre esse jogo aqui. E aqui sem vício nenhum, porque aqui não tá escrito aqui o teu algoritmo, você não está escrito aqui. Então ele não sabe quem que está pesquisando aqui. Então ele está dando aqui as pesquisas mais recentes e as palavras que são mais pesquisadas recentemente, sem vício nenhum. Então aqui está a tendência, ó, aperta aqui tendências no YouTube, ele vai me mostrar aqui as notícias que estão em alta. Ó. O Neymar, a volta do Neymar lá para o Santos, já teve 8 milhões e 600 mil visualizações nas últimas 20 horas. Quem fez um vídeo, a Cazé TV que fez um vídeo a respeito disso, se deu bem, ó. Teve muitas visualizações a respeito disso aqui, ó. O TNT Esportes Brasil também foi na onda do hype, né? Apresenta lá, Neymar de novo, um projeto lendário, Neymar de novo, ó. Os 5 primeiros aqui, acho que 4 são do Neymar. Quer dizer, aqui tem as pesquisas, ó, o jogo do Flamengo no Maracanã, o Flamengo venceu o Sampaio Correia. Então aqui que está as melhores pesquisas, tanto de tendências, de filmes, videojogos, ó, matéria de game, ó, que está saindo mais, Minecraft, esse Minecraft está sempre alta, né? Os jogos Counter-Strike, ó, são muito utilizados também. Esses jogos aqui, ó, são muito vistos. Esses são os vídeos que são mais vistos aí a respeito de número de visualizações nas últimas horas. Então é aqui que você tem que pesquisar. Eu acho que a melhor forma de pesquisa é o YouTube na barra anônima. É melhor. E aqui você pode colocar como, por exemplo, ó, como fazer um arroz. Como fazer um arroz, aí tem soltinho, gostoso, doce, de forno, canteiro. Tudo isso aqui, ó, você pode se basear nisso aqui para você fazer até um vídeo. Se você faz um vídeo a respeito de arroz, você vai fazer um vídeo para cada assunto desse aqui, porque são palavras aqui que são pesquisadas, que são mais que as pessoas mais pesquisam no YouTube, e você vai ter chances de performar o seu vídeo muito bem com essas palavras aqui. De que maneira que eu posso pegar essas palavras aqui? Você pode vir aqui, ó, no teclado do seu computador, apertar o print. Apertando o print, tem aqui, ó, esse quadrado aqui, ó. Nesse quadrado você vem aqui, ó, e separa, ó, as palavras aqui, ó. Você vai copiar isso aqui, ó, e aqui, ó, você vai marcar e compartilhar esse texto aqui. Aí você vai compartilhar, pode compartilhar via Zap para outros contatos seus, ou através desse Paint aqui, ó. Você pode abrir ele também e salvar ele aqui, ó. Dê um Ctrl V, salvar aqui com alguma coisa aqui, ó. Botar aqui, salva arroz. Botar arroz e ele tá salvo. Aqui você tem aquelas palavras mais pesquisadas sobre daquele determinado assunto. É assim que eu acho a melhor forma de pesquisar assuntos, temas, é assim.
pela barra de pesquisa anônima do YouTube. Como comparar seu vídeo com outros do mesmo tema? Isso é muito legal também. Se seu vídeo não está indo bem, compare com outros vídeos que falam sobre o mesmo assunto. Veja os títulos, as miniaturas e até o jeito que o vídeo é editado. Mas depois que você colocou o vídeo, não adianta. Você tem que fazer isso aí antes de colocar o vídeo, né? Antes de você fazer o vídeo, sobre aquele tema, você veja os seus concorrentes que estão falando sobre aquele tema, como eles colocaram um vídeo, como eles fizeram uma thumbnail, né? Para que você possa se espelhar, não copiar, se espelhar neles para fazer uma coisa melhor ainda do que eles estão fazendo, né? Um exemplo prático é você imagine que você abriu uma pizzaria e percebe que a concorrência está lotada e a sua está vazia. Seria lá ver o que eles estão fazendo de diferente, né? Seria a mesma coisa. Só que você vai pegar antes de você fazer. Não adianta você fazer isso depois que você já fez o vídeo e postou. Você tem que fazer antes. O que podemos aprender com os canais grandes? Muita coisa. A gente sempre está aprendendo. Os canais grandes também começaram pequenos, mas eles aprenderam a otimizar seus vídeos, usar títulos chamativos, melhorar a edição e criar conteúdos que prendam o público. O que fazer agora para o seu canal crescer? Agora que você já sabe todas essas dicas aí do algoritmo, como ele funciona, coloque essas dicas em prática. Pode colocar a mão na massa. Comece a fazer o seu canal, comece a dar certo. Você só aprende fazendo, errando, batendo com a cabeça. Do jeito que eu estou fazendo aqui o meu canal. Meu canal também é um canal pequeno. E eu estou metendo a cara, estou começando a fazer. Se espelha nisso. Comece logo. Comece a fazer. Você vai aprendendo, vai batendo com a cabeça aqui, outra ali, e vai indo. Crie títulos e miniaturas chamativos, aquilo que eu falei. Analise seus vídeos no YouTube Studio. Descubra o que está dando certo no seu nicho, né? Faça uma pesquisa dentro do seu nicho, naquele tema, e descubra aquilo que está dando mais certo. Melhore a retenção do público, daquela maneira que eu falei com você, sobre um tema bom, sobre um vídeo chamativo, com a thumbnail boa, título bom, 30 segundos iniciais bom, um vídeo que seja útil, né? E que seja legal de assistir, que não esteja enrolando, que você vá direto ao ponto, explique de forma rápida e objetiva. Fique sempre de olho nas tendências do YouTube. Se você seguir essas dicas, o algoritmo do YouTube vai te amar, vai dar impulso danado nos seus vídeos. Agora você já tem um mapa da mina completo para fazer seu canal decolar. O segredo não é só postar vídeos aleatórios, mas sim criar conteúdos que as pessoas queiram assistir e que o algoritmo do YouTube entenda. Bom, conforme eu prometi a vocês, eu vou deixar um link para quem colocar no comentário o seguinte: títulos magnéticos. Eu vou colocar o link do assistente do ChatGPT de títulos magnéticos e assistente de monólogos do Lécio. Eu vou colocar os dois links para disponibilizar esses dois assistentes para quem escrever no comentário assim, títulos magnéticos. Aí eu vou disponibilizar somente para vocês que chegaram até aqui o final do vídeo e assistiram o vídeo até esse ponto. Então, ele funciona da seguinte maneira: você vem aqui, títulos magnéticos, né? Você apertando o link, você já vai entrar nele direto. Aí você vai colocar um título lá, conforme eu vou colocar esse aqui, ó. A ideia de título que eu tive, que é o segredo do algoritmo, 15 dicas para fazer o canal bombar, e ele aqui, ó, vai avaliar o seu título e vai dar outras sugestões de títulos aqui para você. E você vai trabalhando com essas sugestões. Se você não gostar, você vai pedindo para ele dar mais sugestões. Aqui, por exemplo, ele sempre dá essa bugadinha, a gente vem aqui em cima, ó, pede para regenerar, ele vai regenerar os títulos todos, dando tudo aqui, ó, a sequência. Ele te deu mais 10 opções de títulos, além daquela que eu coloquei lá. E deu uma nota ali do meu título. O segredo do algoritmo cria curiosidade, mas poderia ser mais misterioso ou dramático. Ele, além de dar a nota, ele justifica. Ele diz o que pode melhorar, o que está fraco, o que está bom, e te dá mais 10 sugestões de título. Aí você vai trabalhando, pega cada uma dessas aqui, você pega um que você escolher e vai colocando aqui, ele vai melhorando o título. É um excelente assistente para vocês poderem fazer títulos que chamem a atenção. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa um like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Valeu! Tem mais um vídeo aqui para você, ó. Vou deixar mais um vídeo aqui. Continua comigo.